A Bíblia, ela, em muitas partes dela, ela vai, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela vai trazer uma visão e uma característica daquilo que é a figura de Jesus. Se você ler, você vai entender isso, você vai ver que desde do começo, né, no próprio livro de João fala que no começo ele pairava sobre as águas, né, ali estava o Espírito Santo pairando sobre as águas, estava o Verbo, né, que se fez carne, falando de Jesus, falando que desde o início Jesus sempre esteve ali nessa companhia aos homens, cuidando ali, fazendo com que o homem pudesse então conhecê-lo e entender que a melhor coisa que poderia ser feita era buscar a presença de Deus. Então muitas qualidades são atribuídas a Jesus Cristo. E uma das características muito importantes também na pessoa de Jesus Cristo é a de pastor. E há um texto lindo que todos conhecem, que é o Salmo de número 23, que fala muito bem sobre isso. É um texto muito conhecido, já foi muitas vezes pregado, mas eu queria te convidar a abrir agora no Salmo de número 23. Antes de nós lermos o Salmo 23, você não precisa abrir, mas essa característica que fala ali no livro de João, fala também em João 10, versículo 10, que o ladrão vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E o versículo 11 fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse era Jesus falando ali da sua característica, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E aí nós lemos aqui o Salmo 23 que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dia sem fim. Esse salmo é lindo, é um salmo que foi ali escrito por Davi. E Davi, ele já estava recebendo, quando ele escreveu esses salmos, todos os salmos, ele já tinha a revelação do Espírito Santo. Mas essa revelação aqui era algo que Davi conhecia muito bem, porque Davi era um cara que sabia lidar bem com as ovelhas. Sabe, Davi, todos nós sabemos que antes mesmo do seu ministério, o teu chamado dele, antes mesmo de ser ungido rei, só que muitos anos depois que ele foi levantado como rei, mas como ele foi levantado ali, ungido por Samuel, ele estava pastoreando ovelhas, e Davi era um cara que sabia muito bem a relação pastor-ovelha, ovelha-pastor. E quando Davi, ele olhava ali, talvez, o seu comportamento com aquelas ovelhas, e o comportamento das ovelhas com ele conseguia fazer uma analogia e associar então o seu comportamento com Deus e o comportamento de Deus com ele. E é por isso que ele escreve esse salmo, porque ele já havia recebido essa revelação de quem era o Deus, de quem era o Senhor. E por intermédio dessa intimidade que ele tinha com Deus, ele escreveu esse salmo, um dos mais conhecidos do mundo. Quem não conhece esse salmo, essa é a verdade. Davi escreveu esse salmo debaixo de uma visão de um verdadeiro pastor de ovelhas. E ele estava acostumado a lidar com esses animais. Conforme em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, quando eu falei que Samuel foi ali ungir, um dos filhos de Jessé, eles aí passaram todos os filhos de Jessé, ele fala assim, acabou, porque o Senhor falou que não é nenhum desses. E Jessé, que era o pai de Davi, falou assim, cara, puxa, é mesmo, tem um. Mas ele está ali pastoreando ovelhas, ele está ali trabalhando, está ali fazendo uma função que talvez os outros irmãos não quisessem fazer, mas ele estava fazendo e fazia muito bem. Então esse salmo é atribuído a Davi conforme a tradição judaica. Então, por que ele usa a ovelha? Porque a ovelha, meu irmão, ela é um animal muito citado na Bíblia. Somos comparadas com ela por Jesus Cristo.
Porque existem algumas particularidades nesse animal que se parecem muito com a gente. Deus sabia muito bem, precisava passar uma informação a um povo de dura cerviz, né, vamos traduzindo, de cabeça dura, e nada melhor do que usar algumas analogias, nada como usar algumas figuras, né, o qual aquele povo entendesse naquela época, porque a tradição de se pastorear ovelhas naquela época era muito comum. Então, quando você falava para um judeu em relação a uma ovelha, ele entendia perfeitamente. Quem está entendendo, diga amém. E Davi sabia como ninguém cuidar de ovelhas. Ele era um conhecedor nato desses animais, porque ele era um pastor antes mesmo de ser rei. E ele descreve com muita propriedade os sentimentos e a atenção que uma ovelha precisa. E Davi, ele vê aqui Deus, ele vê o soberano pastor das nossas almas, que tem um carinho todo especial para cuidar de nós, com a sua vara, com o seu cajado. Por isso, o Salmo 23, ele coloca como uma ovelha nas mãos do Senhor. E o primeiro versículo ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é muito forte, porque era uma certeza que estava no coração de Davi em relação àquilo que Deus tinha para ele, e aquilo que Deus tem conosco. O Senhor é o nosso pastor, é Ele, nada vai nos faltar, nada nos falta. Como ovelha depende do seu pastor para tudo. Eu estou falando do pastor, o grande pastor, amém? Porque não depende de mim, amém? Estou falando do Senhor Jesus, estou falando de Deus, estou falando do nosso grande pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi sabia muito bem que com a sua vida nas mãos do Senhor, ele nunca teria falta de nada. Ele sabia que desde o início, quando ele entendeu que a vida dele era de Deus, até o fim do seu reinado, ele era ali uma ovelha. Por mais cabeça dura que ela fosse, ele dependia completamente do Senhor. Por mais que ele fosse um cuidador de ovelhas, a se tornar um grande rei, ele dependia completamente do Senhor. Ele dependia completamente. Se o Senhor não estivesse com ele, cara, ele estava perdido. Porque Deus cumpre, e Ele supre também com a sua palavra todas as nossas necessidades. Se você vê a ovelha ela é tolinha, ela é tola, ela é ingênua. Olha para o teu irmão e fala assim: aí, você é tolo ou você é ingênuo? A ovelha ela não consegue diferenciar a erva boa da erva ruim. Aí vem uns caras aqui que vieram do mundo, agora vão falar assim: pô, a erva é muito boa. Mas eram eram os pastos ali que precisavam ser, né, comidos pela ovelha, e eles não sabiam diferenciar a erva boa da erva venenosa. Por isso que era necessário que o pastor fosse à frente daquelas ovelhas. Olha que interessante. Ele ia preparando a pastagem, ele ia retirando as ervas que pudessem fazer mal para as ovelhas. Então ele ia ali, ele arrancava aquela que fazia mal, ia arrancando, para que depois as ovelhas viessem atrás, não comesse aquelas plantinhas que ia dar dor de barriga nelas. Então o pastor, ele tinha todo o cuidado, tinha todo o carinho no pastorear. O pastor, até durante a noite, meu irmão, era necessário que aquelas ovelhas fossem vigiadas. Por quê? Porque aquela ovelha, ela gosta de brincar. E uma das brincadeiras da ovelha é dar cabeçada uma na outra. É super inteligente isso. Só que se de noite elas ficaram o dia inteiro pastando, se ela desse uma cabeçada na outra, a outra caísse com as patinhas para cima, ela não conseguia virar, que ela estava com a barriga cheia. Então, se o pastor estivesse dormindo, ela ia morrer sufocada. Então, olha o cuidado que o pastor tinha que ter. Ele tinha que ficar quase que 24 horas olhando para aquelas ovelhas. Talvez cochiladinhas, né? Tinha que revezar com outro pastor para que nenhuma delas se perdesse, para que nenhuma delas ficasse com as patinhas para cima e ali no dia seguinte estivessem mortas, morressem asfixiadas. Então o primeiro versículo ele é muito forte, porque ele fala: Ele é o teu pastor e nada te faltará. Perceba que nada te faltará. Perceba que em Deus nada nos falta. Nós não temos necessidades em Deus. Você concorda comigo? Aí você vai falar: mas pastor, está faltando coisa lá em casa. Como é que você fala que em Deus é minha provisão? Como é que você pode falar? Então aprende uma coisa: para cumprir os propósitos de Deus na tua vida, nada vai te faltar. Quando Deus ele fala: filho, você vai cumprir isso, você vai fazer isso, é isso que eu tenho para você, nada vai te faltar.
Você pode até passar um perrengue, porque nós temos a história aqui do profeta Elias, que ele profetizou que durante 3 anos não ia chover ali em Israel. E aí você poderia perguntar, você poderia falar, tudo bem, ele profetizou, então ele ia estar bem, ia estar tranquilo, porque Deus ia cuidar dele. O que ele teve que fazer? Ele teve que correr atrás, porque ele também começou a passar fome. Ele só não passou fome porque Deus veio com a provisão, mas também acabou para ele, não adiantava plantar se não tinha água. Então, para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, meu irmão, nada vai te faltar, nem fisicamente e nem espiritualmente. Agora, nós temos que tomar cuidado para nós não acharmos para não achar que algo supérfluo, né, seja uma necessidade fundamental para os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, só irei evangelizar depois que Deus me der um carro. Eu só irei para a igreja cumprir o meu chamado o dia que Deus levantar alguém para me dar uma carona. Eu só vou fazer aquilo se Deus me der algo supérfluo. Porque você não precisa de um carro para evangelizar. Amém? Eu estou dando esse exemplo que é bobo, mas talvez sejam coisas que nós achamos que é pura necessidade, que nós precisamos para nós cumprirmos aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, quando na verdade não é. Ninguém melhor do que Deus para saber o que você precisa hoje. Ele sabe qual a tua necessidade, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe como você chegou aqui hoje, Ele sabe qual foi a sua preocupação quando você estava lá fora, há meia hora atrás. E aí você veio aqui, Ele está aqui falando que eu sei qual é o seu problema, eu sei qual é a sua necessidade, e nada vai te faltar. Mas nós temos que crer, assim como Davi, ele cria, e ele podia afirmar, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Vai ver a história de Davi, vai ver que ele foi um rei onde ele teve, né, sucesso em alguns momentos, mas em outros momentos ele teve derrota. E você vai falar, como é que ele pôde afirmar isso? Porque ele sabia que em Deus, mesmo sendo derrotado, mesmo perdendo, mesmo passando fome, nada faltaria para ele. Porque mais importante era a presença de Deus na vida dele do que qualquer outra coisa. Tanto que quando ele cai ali com Betseba, ele chega ali para o profeta e fala, olha, não tire de mim o teu espírito, Senhor. Você pode tirar o meu reino, você pode tirar as minhas esposas, você pode tirar todo mundo, você pode me arrancar da onde o Senhor está me colocando, pode me fazer sofrer, mas não me tira o teu Santo Espírito, porque em ti nada me falta. Mateus 6,33 fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Provérbios 16:1, coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O versículo 2, ele fala, em verdes, em algumas traduções estão prados, em outras estão pastos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então aqui ele continua reafirmando a soberania do Senhor e a qualidade de Deus como um pastor, porque a ovelha é um animal que se assusta fácil. Se as águas estiverem em movimento, quando elas estiverem ali para tomar num riacho, elas não vão, porque elas têm medo ali do agitar das águas. Elas ficam com medo ali de se afogar, então o pastor ele tem que auxiliar aquelas ovelhas para que elas possam beber as águas, arrumar um jeito de, um canalzinho para que a água possa entrar, elas possam beber ali sem agito nenhum, sem preocupação nenhuma. Vamos lá, minhas filhas, pode tomar uma aguinha agora bem tranquilo. Então o pastor é um cara que cuida, e aqui está falando, por isso que ele fala, ele me leva, ele me guia para as águas tranquilas. Porque é exatamente isso, é no meio de uma tribulação, você está com medo ali, Deus fala, filho, então vamos lá, vou te levar para um outro caminho, onde você não vai ter medo. Porque o Salmo 46, versículo 10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, descanse, porque não há turbulência, nenhum que temer, se Deus é quem cuida de nós. A própria palavra fala, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem vai ser contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E sabe que isso mostra segurança, mostra um alimento que vem do Senhor, vem aquele cuidado de um pastor, vem o cuidado daquele do pai, vem o cuidado de um Deus maravilhoso que olha para nós como filhos.
Fala, filho, descansa, porque eu estou te levando para um lugar de descanso. Essa tribulação que está passando agora aí, você está com medo, mas calma aí, eu vou fazer com que você esteja bebendo em águas tranquilas, isso não venha te causar medo. E qual é o nosso papel, igreja? Nosso papel é descansar em Deus, é descansar e crer nas suas promessas, porque não há o que temer quando se repousa ao lado do bom pastor. Salmo 37, versículo 3, fala assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O bom pastor está ao seu lado, amém? Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus, se você crê nisso. E assim como o pastor, ele dá água, ele dá ali alimento para as suas ovelhas, Deus também nos alimenta. Ele é capaz de matar a nossa sede, não física. Porque quando Jesus estava ali perto daquele poço, aquela mulher, ele fala, dá-me água de beber. Ela fala assim, se você soubesse para quem você está pedindo, sou uma samaritana, e ele fala, se você soubesse quem está te pedindo, se você soubesse, você que pediria água para mim. Porque a água que você tem vai matar a minha sede em algum tempo, mas a água que eu tenho para te dar, ela é infinita. Ela vai saciar a tua sede por resto da tua vida. E que água é essa? Que água é essa? É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Deus, Ele alimenta a nossa sede. Mas nós precisamos ter sede. Nós precisamos ter fome. Por que nós adoramos e sempre falamos, Deus, temos sede de Ti, nós temos fome de Ti, porque nós queremos cada vez mais. Nós queremos cada vez mais ser saciados por essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Os pastos verdejantes e a água de descanso estão na Sua palavra. Estão aqui, estão revelados. Eles não estão obscuros, você não precisa de alguém ali para te decifrar a palavra de Deus, não, ela está aqui, ela está à sua disposição. Então se você está cansado, se você está seco, se você está vazio, se você está faminto, está na hora de se alimentar do que é puro, do que mata a tua sede, do que mata a nossa fome, do que sacia o nosso espírito, que é a palavra de Deus, meu irmão. Ele nos alimenta espiritualmente, Ele nos alimenta emocionalmente. Então em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Aí o versículo 3, ele vem e fala, restaura-me o vigor, e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Outra versão fala, refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que são veredas? Veredas são caminhos. E justiça é o que? A palavra de Deus. Então Davi está dizendo que só a palavra de Deus pode conduzir o homem em triunfo. Conduz-me, Senhor, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Refrigério. É porque ele fala que restaura-me o vigor. Em algumas traduções, refrigera a minha alma, porque as ovelhas elas ficam ali cheias de lã, em períodos onde, temporadas de muito calor, é necessário que a cabeça da ovelha seja molhada com água, para que então elas se refresquem. Então Davi sabia muito bem disso, porque a ovelha, devido ao calor, ela precisava ter sempre a cabeça molhada, e aí o pastor ia molhando a cabeça daquelas ovelhas, para que elas não desmaiassem de calor, num deserto ou em qualquer outro lugar ali, que fosse tão quente, cheio de, imagina você com 5 casacos no calor que fez hoje, 40 graus, se você não tem uma água sendo jogada na tua cabeça, você desmaia. E esse refrigério, meu irmão, é o mesmo que Deus faz nas nossas vidas, porque Deus ele vai molhando as nossas cabeças com o óleo da unção, para nós enfrentarmos o calor das adversidades da vida. Você já percebeu isso? Você busca a presença de Deus, você está num momento difícil, um momento de calor, um momento atribulado, e Deus vem e derrama um refrigério sobre a sua vida. Você vai num culto, você sente a presença de Deus, você busca na palavra, você sente a presença de Deus, você está na tua casa, você começa a orar, você sente a presença de Deus. O que é isso? É o óleo do Senhor, é o óleo sendo derramado na tua cabeça, para que você consiga prosseguir, para que você não desmaie.
Nós lidamos com situações difíceis todos os dias. Se não tiver um óleo sendo derramado sobre as nossas cabeças, a gente desmaia. E Deus fala, eu sei que você precisa disso, filho. É por isso que eu te trouxe hoje aqui nesse culto. Eu sei que você precisa disso, filho. É por isso que eu estou falando contigo. Esse refrigério é para aqueles que estão em Cristo. São para aqueles que entendem que está aqui. Que está aqui. O caminho da justiça é a palavra dele. Porque se o nosso coração está aflito e angustiado, nós temos que receber uma paz que excede todo entendimento. Que fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nos momentos mais difíceis, se o óleo é derramado sobre a sua cabeça, você fica em paz no teu coração. Você tem uma paz que excede todo entendimento. Aí ele vai para o versículo 4 e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe quando Davi escreveu isso? Ele escreveu após o confronto com Golias. Por isso ele usa a expressão a sombra da sombra e da morte. Porque Golias, com certeza ali, a sombra de Golias representava a sombra e a morte. As ovelhas, elas são totalmente dependentes do seu pastor. As ovelhas precisam dele para se alimentar. Precisam dele para beber água. Precisam dele para se defender dos predadores e dos ladrões. Ela não sabe se defender sozinha. É o menor sinal de perigo. Ela treme de medo. Se ela tem medo da água balançando, imagina se ela ouvir um barulho de um lobo ruivando. A ovelha, ela treme de medo. Agora, quando o pastor conduzia as ovelhas por vales, os lobos, eles se escondiam entre as rochas para atacar as que ficavam para trás. Sempre tem uma lerda, né? Sempre tem um, cara, que vai sendo arrastado. Marcha lenta. Aí o pastor esperava passar todo o rebanho, e nós temos ali até uma parábola, Jesus falando sobre a ovelha perdida. Né, que o pastor, ele contou 99, opa, está faltando uma. O que ele faz? Ele pega aquelas 99, deixa ali guardadinha, com outra pessoa cuidando, e ele vai atrás daquela que está perdida. Porque é uma vida, é uma ovelha, é importante. Não é, tudo bem, tem 99, deixa uma morrer. Não, peraí, tem uma que precisa de ajuda. Então quando o pastor, passava todas, ele voltava para ver se tinha ficado alguma perdida, porque ele ia lá e se encontrasse alguma ovelha caída entre as pedras, ele usava o cajado para resgatá-las. E assim é Deus conosco, com as nossas vidas, porque quando você fica para trás, quando a gente cai, e ninguém estende as mãos para te socorrer, sabe quem te socorre? O grande pastor, o Senhor dos senhores. Aí ele estica ali o cajado, e muitas vezes o cajado pega na nossa cabeça, bate na nossa cabeça, porque para puxar a ovelha ali tem que ser, né? Tem que ser no laço. E aí é quando a gente sente a pancada. Aí é quando você vai num culto, é quando você ouve uma palavra, quando você pede um conselho, é quando você vem num gabinete e você ouve exatamente aquilo que você não queria ouvir. Mas aqui é Deus falando com você. Porque Deus está falando, filho, se alinha. Volta para o rebanho. Volta para o rebanho. E a primeira atitude nossa tem que ser a de Tiago 4, versículo 8, que fala, chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Ovelha é um animal tão medroso, meu irmão, que se ela não sente mais o cheiro do pastor, ela já fica com medo. Interessante isso. E no impulso, porque ela já não está mais sentindo o cheiro do pastor, ela pode sair correndo e se perder. Aí ela se torna uma presa fácil para um lobo. E quando é que uma ovelha não sente mais o cheiro do pastor? Me fala. Quando? É quando Deus se afasta? É quando Deus sai, é quando Deus sai fora? É quando Deus fala assim, cansei de você, vou embora? Só que Deus não faz isso. A ovelha não sente mais o cheiro do pastor quando a ovelha não está mais andando com o pastor. Quando a ovelha já está longe, já está desgarrada.
É Deus que se afasta para nós não sentirmos mais o seu cheiro, ou somos nós que nos afastamos do nosso bom pastor? Porque essa é a questão, porque de longe não se sente cheiro, meu irmão. Já conversou com aquela pessoa que ela vem lá de longe, parece limpinha, cheirosinha, quando ela chega você fala, meu Deus, quero desmaiar. Venceu o desodorante em 2012. Porque de longe ninguém percebe. Agora quando você está perto, você sente o cheiro. E a ovelha só sente o cheiro de pastor quando ela está perto do pastor. Sabemos que nós estamos longe, não sentindo o cheiro da presença dele, quando os céus estão fechados. Quando você, sabe, por causa da nossa frieza. Quando os céus estão fechados por causa da nossa indiferença. Quando os céus estão fechados por causa dos nossos pecados. Aí nós não sentimos cheiro nenhum. O pastor, ele também tem que garantir a segurança da ovelha. João 10, 11 fala, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Salmo 91, 11 fala, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E o versículo 14 fala, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei, e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. O cajado e o bordão eram usados para guiar e colocar limite nas ovelhas, como para proteger dos ataques dos lobos. Nós sempre seremos confrontados por Deus quando nós errarmos. Nós precisamos estar com o coração aberto, meu irmão. Porque se você tem resistência a uma correção, você tem um coração duro, dificilmente você vai ser transformado, dificilmente Deus vai conseguir agir na tua vida, porque o que Deus procura em nós são corações que o adoram em espírito e em verdade. Porque o que Deus procura em nós são corações que estão dispostos até levar uma bronca, sabe, levar uma cajadada, mas entender, cara, eu preciso fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque eu preciso me alinhar com a vontade de Deus para a minha vida. Se você tem um coração fechado em relação à correção, você tem um sério problema. Pode ser que Deus não consiga fazer nada na tua vida, porque você não é alguém que gosta de ser corrigido. A correção, ela é importante. Provérbios 3, versículo 11, fala, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Versículo 5, diz assim, tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Esse retrato aqui do que Davi está falando nesse momento, ele pode ser entendido de duas formas. Primeiro, mostrando um poder de Deus, porque Davi podia festejar em segurança, mesmo cercado pelos seus inimigos. Tamanha segurança, tamanha confiança no Senhor, que o Senhor era o seu pastor, que eu posso fazer uma festa aqui enquanto o inimigo está ali, na minha frente, querendo me matar. Eu posso comemorar porque eu sou de Deus. Eu posso comemorar porque, por mais que, sei lá, mais difícil que esteja, eu sei que a minha vida está na mão de Deus e Ele nunca perdeu o controle da minha vida. E o segundo ponto, talvez seja uma festa de vitória em que Davi celebrava a derrota dos seus inimigos. Ou seja, os inimigos estavam ali e já não representavam perigo nenhum. Eu posso festejar, sim, porque eles estão ali, mas não tem perigo nenhum. Eu estou com Deus. Aí esse salmo fala também sobre ungir a cabeça com óleo. Ungir a cabeça, meu irmão, com azeite, também tratava as feridas das ovelhas. Era uma maneira tinha um uso medicinal naquela época. Então imagina quantos, sei lá, se carrapato, uns bichinhos, mosca. Então uma das maneiras para fazer com que a ovelha, então, ela ficasse tranquila, você colocava um óleo ali na cabeça dela, de azeite, para que ela, então, pudesse ter as suas feridas tratadas. Então, esse salmo, o Senhor, ele unge sua ovelha com óleo, ou um azeite perfumado, que é representando a unção de Deus, através do seu Espírito Santo. E o pastor, então, ele utiliza o óleo como um agente de cura e de proteção, tanto para curar as feridas, como para repelir, né, os insetos. Era um repelente, onde as moscas não podiam, porque tinham moscas ali que ficavam perturbando as ovelhas, e as ovelhas ficavam malucas com aquilo, e o óleo mantinha aquelas moscas afastadas, e fazia então com que o seu comportamento mudasse imediatamente, acabava aquela irritação e aquela inquietude.
A ovelha ficava nervosa com aqueles bichos, então colocava óleo na cabeça dela, ela ficava tranquila, ficava bem. Você está se vendo nesse papel? Está se vendo como uma ovelha agora? Porque a ovelha volta a pastar com tranquilidade, acaba a sua irritação. Quem é irritado aqui? Não precisa levantar a mão. O que acaba com a tua irritação, meu irmão? O que acaba com o teu mau humor? O que zera na tua vida, igreja, quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós o buscamos e mantemos intimidade, brinca-se que está cheio do óleo, não é verdade? Mas esse é o estágio de intimidade, e é nesse período onde há mais óleo que nós ficamos mais tranquilos diante das dificuldades. Não é verdade? Você pode estar passando o problema que for. A presença de Deus nas nossas vidas é um repelente contra todas as setas das trevas na tua vida. Ela cai por terra em nome de Jesus. São aquelas acusações que vêm contra o teu coração, só que ela vem e cai, porque você fala, não, eu estou cheio da presença do Senhor. Eu não aceito essa seta, eu não aceito isso que você falou de mim, eu não aceito essa maldição, eu não aceito isso que você está falando, eu não aceito aquilo que falaram de mim, eu não aceito em nome de Jesus, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, porque eu estou cheio da presença dEle. Quando a sua confiança ela é plena em Deus, você consegue descansar quando você está desempregado. Não é que você não vai ficar você vai descansar para sempre, né? Você tem que correr atrás. Eu estou falando que você consegue sentir paz. Você não quer se matar. Você consegue descansar quando você está enfermo. Você consegue descansar quando você está apertado financeiramente. É ou não é verdade, igreja? Os maiores momentos de paz nas nossas vidas, mesmo diante das dificuldades, é quando está tudo cheio, quando nossa vida está cheia da presença de Deus. Faça esse teste se você nunca fez. Comece a buscar a presença de Deus. Crie uma rotina na tua vida de ler a palavra de Deus, de orar e de oração. Você vai ver que você vai lidar com as situações difíceis de uma maneira muito mais tranquila. Você vai conseguir lidar com as coisas horríveis na sua vida de maneira muito mais tranquila. Versículo 6, para fechar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na minha versão estava: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A ovelha, ela sabia que o pastor nunca abandonaria. Ela tinha essa certeza. Quando estamos num vale ou cercados pelos inimigos, às vezes somos tentados a acreditar que nós somos deixados sozinhos. Quando você passa os momentos complicados, muitas vezes deve passar pela tua cabeça: caramba, e Deus nesse momento? Onde está Deus agindo na minha vida? Onde está, se Ele fala que Ele é o grande pastor? Só que nem sempre nós sentimos o que Deus está fazendo, e o que Ele está fazendo é muito por nós. Porque Deus, Ele não precisa trazer revelação do que Ele está fazendo para as nossas vidas, para que então nós possamos ser, puxa, agora sim Deus, agora não, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, que mesmo eu não vendo o que Ele está fazendo, eu tenho que crer que Ele está fazendo. O Deus que nós servimos é esse. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer, independentemente se eu vou ver ou não. E muitas vezes nós ficamos nessa: Deus, mas eu quero ver. E se Deus falar: mas eu não quero te mostrar, meu filho, e eu não vou te mostrar nunca. Pode ser que você chegue no céu um dia e fala: Deus, por que você não fez aquilo na minha vida? Ele vai falar assim: vamos lá, pega aí, vamos ver a tua vida, coloca aqui no telão, vai colocar no telão. Como é que você vai falar que eu não fiz nada pela tua vida? Por que você queria ir por esse caminho? Olha o que ia acontecer na tua vida, você ia quebrar a tua cara, por isso que eu te coloquei nesse caminho. Deus, mas por que você não me revelou? Porque eu não tenho que te revelar. Eu sou Deus. Achamos, muitas vezes, que nós precisamos, que se tivéssemos ajuda, nós não estaríamos nessa situação, mas quem diz que Deus não está nos ajudando?
Quem disse que Deus não está te ajudando? Como é que você chegou aqui hoje? Você está respirando? Você comeu pão hoje? Você comeu alguma coisa hoje? Você vai me dizer que Deus não está te ajudando? Será que isso já não é motivo para dar honra e glória para o nome dEle? Se é, dá uma salva de palmas bem forte. Nós precisamos perder essa mania de que Deus tem que fazer tudo por nós, de maneira grandiosa. E Davi não achava isso, porque como pastor, a ovelha podia contar com a sua bondade, sabia? Por isso que Davi escreve isso aqui, olha, certamente a sua misericórdia e felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dia sem fim. Ele sabia, porque ele sabia da relação dele com a ovelha. Ele fala, cara, se eu amo as minhas ovelhas dessa maneira, imagina Deus comigo. Porque se Davi, quando ele estava pastoreando ovelhas, apareceu um urso, ele foi lá e saiu na mão com o urso. Aí depois vem um leão, ele vai dar um mata-leão no leão. E tira a ovelha da goela do leão. Ele fala que se eu tirei uma ovelha da goela do leão, imagino que Deus, da onde Deus não vai me tirar. Imagino que Deus não está fazendo pela minha vida. Olha a certeza, ele fala, cara, se eu amo assim tanto essa ovelha, a ponto de arriscar a minha vida para que ela não morresse ali nas garras daquele urso, daquele leão, imagina o que Deus está fazendo contigo, imagina o que Deus está fazendo conosco. O pastor sempre se fazia presente e na hora certa livrava a ovelha do perigo. Por isso Davi, ele é muito enfático em declarar que a bondade e misericórdia certamente o seguiriam todos os dias da sua vida. Ovelhinha, você nem merecia estar aqui lutando com esse leão, porque você ficou para trás. Você sabe que você tem que andar junto, você nem merecia, mas eu estou aqui. Eu vim aqui sair na mão com esse leão, para que você pudesse viver. É assim que Jesus olha para a gente. Filho, porque na verdade é essa, nós nem merecíamos. Olha os nossos pecados, olha os nossos erros, olha tudo aquilo que nós já fizemos. Aí Deus pode olhar e falar assim, cara, você nem merecia, olha o que você fez. Você sabia que você tinha que andar na linha, você sabia que tinha que estar comigo, você sabia que está nos meus caminhos, você nem merecia, mas pela misericórdia, eu mandei o meu filho Jesus para que morresse, por você, para que os seus pecados pudessem ser perdoados, para que ressuscitasse ao terceiro dia, e hoje você tivesse acesso direto a mim, e eu pudesse então derramar sobre a tua presença, sobre a tua vida, a misericórdia, porque a minha graça está sendo derramada sobre a tua vida também. Você está vivendo debaixo da minha graça. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus.